E chegou a 13ª geração de processadores Intel Core para desktops. E hoje eu tenho aqui no Loop Infinito um Core i9 13900K, mas tenho também, olha só, um 13600K, um Core i5, porque o i5 é o novo i9. Eu vou explicar para vocês, mas resumindo aqui já no começo do vídeo, essa nova geração traz um salto de desempenho muito legal, mantendo a arquitetura anterior, ou seja, temos retrocompatibilidade com as placas antigas e com memórias DDR4. Mas hoje vamos usar uma placa nova com o chipset Z790, que é a ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi. Então tenho bastante coisa para contar para vocês sobre essa geração Raptor Lake. Roda a vinheta e vamos nessa! Esses novos chips Intel Core de 13ª geração, codinome Raptor Lake, chegam quase um ano depois da 12ª geração Alder Lake, que foi lançada em novembro do ano passado. Eu sei que parece menos tempo, o tempo tá meio louco, né? Parece que uma questão de meses a gente viu aí a 12ª geração, mas não, a gente já está aí há quase um ano. É que em 2021 teve a 11ª e a 12ª geração, aí agora um espaço maior aí de um ano e um espaço menor quando a gente compara com a AMD, né? Porque a gente acabou de ver aí no último mês o lançamento aí da série 7000 da AMD, que olha, ficou pouco tempo no mercado e já está apanhando. Ai, que pena, né? Eu gostei tanto dessas CPUs. A concorrência é bom para todo mundo! Então a nossa proposta para esse vídeo é montar um setup com o 13900K, também vou comentar um pouquinho sobre o 13600K para te ajudar a escolher a melhor CPU aí para o seu upgrade. Você que está pensando, estava aguardando uma geração para fazer uma atualização, agora nós temos aí no mercado tanto as novas CPUs da AMD, os Ryzen 7000, como a 13ª geração da Intel, para você escolher o melhor para o seu caso. Então essa é a ideia desse vídeo, um geralzão aí das novidades e também algumas informações sobre o desempenho, que inclusive está empolgante. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas novas CPUs e eu vou começar com um unboxing, se me permitem, do 13900K. Lembrando que essa embalagem que eles mandam aqui pra gente é a amostra para testes, né? Quando você compra, vem numa caixa bonitona, como a caixa do 12900K. Ó, essa caixa aqui, ó, é do meu 12900K, que eu vou montar um PC novo aqui, mas agora já não sei mais se eu vou usar o 12900K ou se eu vou colocar um 13600K, porque eles estão mais ou menos equivalentes, né? Então, quando você compra um i9, vem numa caixona bonita. Esse daqui, inclusive, ó, vinha até o... eu nunca sei se falar wafer ou waffle do silício. Wafer? Ou é waffle? Quando você faz uma panqueca assim, é wafer? É waffle? Sabe que isso é um erro muito comum, né? Todo mundo erra essa wafer wafer de limão, de morango. Eu quero de silício, tem? Wafer de silício. Vamos abrir então essa caixinha charmosa aqui. E tá aí, ó, só a CPU aqui, não tem mais nada. Nós temos aqui o nosso i9 13900K, que como vocês já perceberam, né, essas CPUs elas estão com o mesmo formato da geração anterior. Então aqui eu tenho um chip, ó, de 12ª geração do lado. Então esse daqui é um i5 12600K e dá pra ver que assim, fisicamente é a mesma coisa. Claro que existem diferenças, mas o tamanho retangular é o mesmo. Se a gente comparar com o mais antigo, lembra quando eles eram quadradinhos, ó? Olha essa relíquia aqui, ó, um 7700. Oh, esse era bom, hein? Isso acontece porque a 13ª geração ela usa o mesmo processo de fabricação da 12ª geração. Então, em termos de litografia, os nanômetros, a tecnologia do chip é a mesma coisa. Ainda estamos aí com o processo Intel 7, eles chamam Intel 7, mas é 10 nanômetros. Então, a gente continua aí com os 10 nanômetros do Alder Lake, da geração anterior. Isso também traz uma coisa que é uma vantagem, na minha opinião. Mas sempre depende do cenário. A AMD mudou tudo. Da série 5000 para a série 7000. Mudou o socket, mudou a arquitetura, desceu para 5 nanômetros. A Intel não mudou. Isso só seria ruim se a gente não tivesse ganhos de desempenho. Mas a Intel está prometendo e entregando até 41% a mais de desempenho nessa geração. Para chegar nisso, nós temos o clock mais alto e mais núcleos de eficiência. O clock agora chega até 5.8 GHz nativo. Claro que aí lembrando que são 1 ou 2 núcleos que chegam nessa velocidade, porque quando está rodando tudo no talo, no caso do 13900K,
fica em 5.5 GHz no turbo, mas nós temos também o dobro de núcleos de eficiência. Então antes eram 8 núcleos, agora são 16 núcleos, com no total 32 threads nessa CPU, e é claro, né, acaba consumindo mais energia. E tendo esse desempenho a mais, por isso que eu não me importo muito de não ter uma evolução na tecnologia, porque isso na verdade é bom. Então essa CPU aqui, para usar essa CPU, você não precisa comprar uma nova placa-mãe se você já tinha investido numa placa-mãe de 12ª geração, não precisa ir para uma de 13ª geração, isso é muito legal. Outra coisa legal que a Intel está mantendo é a compatibilidade com memórias DDR4. Até o momento não tem uma diferença de desempenho real em produtividade do dia a dia ou nos jogos na DDR5, que acaba sendo apenas mais cara nesse momento, nessa fase inicial da tecnologia. Então você pode montar um setup com o chipset da geração Alder Lake com memória DDR4 e aproveitar o melhor desse ganho de benefício dessas novas CPUs. O ideal que eu tô falando é montar um Z690 com um i5 13600K. Você vai pagar mais barato e vai ter um desempenho topo de linha da geração Alder Lake, né? O 12900K, que é o que eu fiz. Ó. Essa aqui é a placa-mãe que eu comprei para o meu novo PC. Ele seria micro ATX num gabinete diferentão. Mas aí veio essa nova geração, eu falei, vou ter que comprar a Z790, né? Vamos fazer o mais atual. Mas não precisa, então uma boa notícia, eu vou só trocar a CPU. Mas tem algumas diferenças nesses chipsets que eu vou comentar aqui no vídeo também. Então, em linhas gerais, o que mudou nessa CPU? Traz aí mais desempenho, eles prometem até 41% a mais de desempenho. Nos benchmarks iniciais eu estou vendo algo bem próximo disso mesmo. Melhora também a compatibilidade com as memórias DDR5, nativamente vai até 5.600 megatransfers por segundo, mas com o XMP dá para chegar até 7.200 megatransfers por megahertz, megatransfer, é a mesma coisa. E inclusive algumas fabricantes como a Team Group já anunciaram memórias compatíveis com essa velocidade, olha aí. Nessa imagem dá para ver que eles estão rodando as memórias a mais de 7.000 megahertz. E o mais legal é que isso é estoque, isso é nativo. Você só precisa ligar o XMP ali na BIOS, não precisa fazer overclock para alcançar essa velocidade. Então, essa geração, com esses ganhos, essas melhorias, mantendo o mesmo socket LGA 1700, mantendo a retrocompatibilidade com as placas da geração anterior, tá muito legal, tá muito empolgante aí essa 13ª geração, e a gente tá vendo um salto de desempenho igual a gente viu da 11ª para 12ª. Da 10ª para 11ª, não tanto, 11ª e 12ª legal, 12ª para 13ª mais legal ainda. E agora vamos falar aí sobre o chipset Z790. Peraí que eu esqueci de arrumar minha baguncinha de CPUs aqui. Então nós temos uma placa-mãe da ASUS Republic of Gamers ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi, uma placa-mãe aí que traz suporte a PCI Express 5.0. Essa placa-mãe ela é DDR5, né? Aliás, essa história da retrocompatibilidade da memória RAM, a placa-mãe ela tem que ser DDR4 ou DDR5, não tem placa-mãe com os dois tipos de memória. Deve ter uma outra gambiarra aí no mercado, mas a maioria vem com um tipo ou outro. Não dá para você colocar a memória, até dá para encaixar a memória aqui se você forçar com martelo, mas não vai funcionar. E como uma placa-mãe gamer topo de linha, ela vem toda estilizada, tem uma telona aqui com o logo, ela tem já Wi-Fi integrado, Wi-Fi e Bluetooth, e também vem com várias coisinhas legais aqui na caixa. Eu vou abrir aqui então para comentar aí sobre os principais recursos dessa placa. Lembrando que no lançamento da geração a gente vê só o chipset Z, o chipset X, né, o mais topo de linha. Depois vão saindo aí as placas com chipsets mais intermediários que são mais em conta. Então olha só, nós temos aqui uma caixinha, ó, Welcome to the Republic. O que será que nós temos aqui? Será que é a anteninha do Wi-Fi? Nunca imaginei que eu ia fazer unboxing de placa-mãe um dia, galera, mas estamos aí. Olha aí, ó, tô ficando bom nisso. É a anteninha do Wi-Fi que tá aqui já. E aqui nós temos a placosa. Eita, placa bonita, o PCB preto maravilhoso. Ó. Eu nunca mostro a parte de trás da placa, né? Mas ultimamente tem vindo com uma arte tão legal aqui atrás, ó. Olha lá, ROG Strix, ROG Strix, ROG Strix, Strix, ROG Strix, vai embora. E vamos ver o que mais nós temos aqui nessa caixa. Nós temos aqui aquele cartãozinho ROG, olha lá. Get ready to rock the world. Uma intensidade, né, nessas mensagens. A gente tem aqui também, ó, adesivinhos. E olha só, isso aqui é novidade, ó, Asus Web Storage, um produto que não tem nada a ver com a linha gamer, é um serviço de armazenamento na nuvem da Asus, que ninguém usa. Então eles estão meio desesperados para fazer alguém comprar. Eles estão dando 200 GB de graça se você comprar 1 TB. Vou continuar sem comprar. E o manual, que eu provavelmente vou precisar dele daqui a pouco, porque eu vou fazer alguma c***** na montagem.
E no fundinho da caixa nós temos, ó, tem o brinde aqui, chaveirinho para você usar, ROG. A gente tem aqui também, ó, aquele suporte para GPU, o Graphics Card Holder, para a GPU não ficar tombando. Tem um outro suportinho aqui, ó, para o fan, para você colocar uma ventoinha adicional, de repente você prende ela ali no VRM ou em algum dissipador, mas não vem essa ventoinha aqui, nos modelos Extreme vem. Aqui a gente tem, o que é isso, velho? Outro fan holder aqui, para você prender mais uma ventoinha. Abraçadeiras de nylon, sempre úteis para o cable management. 2 cabos SATA, eles estão economizando agora nos cabos SATA. Acessórios para SSDs M.2, incluindo borrachinhas de apoio, também aqui um dissipador térmico. E também, ó, mais acessórios, mais borrachinhas, parafusos, é isso. É isso que nós temos aí nessa caixa. Vou colocar a nossa placa aqui para falar um pouquinho mais aí sobre os detalhes dela. Aliás, esse suporte aqui, ó, AliExpress, link na descrição. Ele é para notebook ou tablets, ó, todo de alumínio. Não, tem que falar, né, galera? Tem que ter um linkzinho aí na descrição. Ó, todo de alumínio, muito legal. Eu gostei muito. Ele gira também aqui, ó. E eu vou usar ele muito aqui nos vídeos. Então, o suportinho do AliExpress tá aí na descrição. É para notebooks ou tablets, mas aqui, ó, eu uso para placa-mãe. Achei, ó, sensacional, porque ele é muito firme. Ele gira aqui, vai ficar até mais fácil na hora de eu virar aqui, ó, mostrar as conectividades aqui da placa, ó. Compra boa, link tá aí. E a estilização dessa placa lembra muito a ROG Crosshair, que a gente montou o nosso setup AMD. Olha aí, lado a lado elas têm mais ou menos a mesma estrutura. Ela é, porém, um pouco mais simples na estilização aqui em cima, né? A outra tem uma tela, aqui a gente tem só o logo ROG que vai ser retroiluminado e aí tem essa camada de plástico translúcido aqui por cima, criando esse efeito, escrito Strix aqui embaixo. E aqui também parece que tem uma, é tipo uma tela, mas não é, né? É uma estilização que acende, ó, vou tirar aqui, que provavelmente vai ser escondida pela GPU de qualquer forma, né? Então deixa eu tirar aqui, ó, mais esses selinhos, ó. Tá aqui, inclusive, uma das coisas que eu mais gosto nessas placas mais atuais, que é o Key Release, que é esse botão aqui para liberar o slot PCI Express. Você aperta ele, ele solta aqui do lado. Afinal, as placas estão ficando gigantescas, então é legal ter esse botão aqui que auxilia nisso. Inclusive tem mais um papelzinho para tirar aqui, ó. E tem mais outro aqui. Tem mais ou não? Tem mais um aqui embaixo. Acabou? Não, tem mais um aqui em cima. Agora acabou, né? Não, tem mais um ainda, ó. Agora sim. E quando a gente fala de uma placa-mãe Z7... Oh, faltou mais um aqui, ó. Bonito, hein, esse dissipador aqui M2, ó. Sai um tubinho de alumínio aqui e tem tipo um segundo dissipador em cima. É... Agora sim, quando a gente fala de uma placa-mãe Z790 e compara com uma Z690, porque eu sei que tem uma galera desesperada que acabou de comprar a Z690 como eu, calma, não muda muita coisa. O socket é o mesmo, LGA 1700. Aliás, e aí, Tejada, será que ainda está entortando as CPUs? Boa pergunta. A gente vai descobrir com o tempo. Se for o mesmo design... Tomara que não, tomara que tenha melhorado. Então depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, que eu comprei um suportinho do AliExpress, deixa o link na descrição também para quem quiser. Então o socket é o mesmo LGA 1700, tanto é que você pode chegar aqui, ó, com uma CPU de 12ª geração, aqui eu tenho um i5 12600K, ó, e você pode fazer a instalação da geração passada. Não sei por que alguém ia fazer isso, né, mas ó, dá para fazer aqui a instalação e tá aí. Eita, sai menino, ficou preso, aí. Também, né, o cara vai instalar a CPU na vertical, dá nisso. E o suporte à memória RAM não muda, né? No caso do DDR5 é 4.800 MHz para a 12ª geração, para esse chip que eu coloquei aqui, mas se você colocar um chip da 13ª geração, aí suporta até 5.600 MHz. Ah, mas e os 7.000? Magias do XMP da Intel, é outra coisa. O bus também é a mesma coisa, né? O DMI 4.0 X8, 128 GB por direção, mas temos diferenças nas lanes PCI Express. Na Z690 a gente tinha, ó, 16 lanes PCI Express 3.0 e 12 lanes PCI Express 4.0. Agora mudou esse número, temos menos lanes PCI Express 3.0, são apenas 8, porém 20 lanes PCI Express 4.0. Então menos lanes PCI Express 3, mais lanes PCI Express 4.0. Para a maioria das pessoas isso não vai fazer diferença nenhuma. E uma outra mudança que nós temos aqui também é o suporte a uma porta a mais USB 3 de 20 GB, USB 3.2 Gen 2
X2x2, essa nomenclatura louca. Então suporta até 5 portas de 20 GB, mas nem sem suporte ainda a portas USB 4.0 que a AMD trouxe com o chipset X670, né? Nós temos aí USB 4 nessa outra placa que eu mostrei aqui para vocês agora há pouco, tá aqui atrás, elas teletransportam aqui no estúdio, é f... Nessa plataforma AMD a gente tinha aí já algumas portas USB 4 com 40 GB de banda, né? Aqui não, mas aqui a gente tem Thunderbolt por outro lado, né? Aqui é 40 GB também, só que não tem acessório. Não tem acessório USB 4, né? Fazer o quê? E em termos de memória, nós temos aqui 4 slots para memórias DDR5, suportando até 128 GB de memória RAM, apesar do chipset, né, suportar 5.600 megahertz ou é megatransfer no chipset? É megahertz ainda. No caso da placa-mãe, eles listam aqui até 7.200 usando overclock, então a placa ela aguenta esse negócio, essa magia aí do XMP da Intel. A gente tem também para armazenamento um slot M.2 a mais, então aqui nós temos 5 slots M.2, sendo um deles PCI Express 5.0 e os outros 4 PCI Express 4.0, é isso que a gente tem aqui nessa placa. Temos 4 conectores SATA, finalmente está reduzindo os conectores SATA, né? Antigamente vinha sempre 6, agora nós temos 4 aqui. Temos 3 conectores PCI Express e aí aquelas portas de RGB, os controladores dos fãs e também aí as USBs para o painel frontal, incluindo a USB tipo C. Tem um botão aqui para dar o start também, para ligar direto na placa, ajuda bastante quem faz overclock. E o que mais que eu tinha para comentar aqui? Eu acho que não tem aquele conector adicional de fonte aqui para você ter um fast charging na porta USB tipo C do gabinete, né? Então essa placa aqui não tem o que estava nas gerações anteriores aí desse modelo. E por fim, as conectividades dessa placa-mãe, nós temos DisplayPort e HDMI, 12 portas USB, sendo 2 delas tipo C, uma de 10 GB, a outra de 20 GB, e das outras, né, as tipo A, 6 delas são de 10 GB e 4 delas de 5 GB. Tem um botãozinho aqui, um Clear CMOS e também um BIOS Flashback, as antenas do Wi-Fi, conector de rede 2.5 GB e os 6 conectores de áudio, incluindo também um conector óptico. Eu comentei sobre Thunderbolt, mas nesse modelo não tem Thunderbolt nativo, né? Você teria que usar uma plaquinha PCI Express para acrescentar aí essas portas se você precisar no seu uso. Então é isso, essa é a ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi, uma placa-mãe aí, uma das primeiras placas já para essa nova geração, mas assim, para a maioria das pessoas é o que eu comentei, né? Eu não consigo ver uma razão para comprar esse novo chipset quando o Z690 ele vai dar conta do recado aí para a maioria das pessoas. Então, se você se interessou por essa nova geração e está pensando em comprar, só tem uma dica. Fique esperto porque vai precisar de uma atualização de BIOS para as placas antigas para elas suportarem essa nova geração aqui. Então, se você tem uma placa-mãe Z690 ou os outros chipsets também, chipsets da linha B, H também, né? Tem que ficar de olho para ver se vai sair o update, quando que sai esse update de BIOS para poder receber aí essa geração Raptor Lake. E vamos lá, vamos montar aqui o nosso setup. Lembrando também que, aqui não é um PC que a gente está montando hoje, é um setup. Depois vai ter um PC, eu tô com uns projetos bem legais aí que eu quero trazer em breve para vocês. E para nossa montagem de hoje, deixa eu tirar o Alder Lake aqui, o 12700K, e vamos fazer já a instalação do nosso 13900K, essa CPU aí que tá tô com a sensação que vai entortar a CPU de novo. E hoje nós vamos usar mais uma vez memórias da Kingston, memórias excelentes aí, especialmente para quem está montando um PC gamer. Nosso SSD favorito da linha gamer, o Kingston Fury Renegade, olha aí, esse modelo aqui M.2 com 1 TB de armazenamento e também a memória RAM, que é uma novidade. Esse modelo Kingston Fury Renegade DDR5 que bate aí os 6.400 megatransfers por segundo, quando é claro o setup permite. DDR5 é difícil alcançar essas frequências nessa primeira fase dessa tecnologia. Aliás, a gente está nessa primeira fase há 1 ano já, né? Precisa evoluir mais rápido esse negócio. E essas memórias são muito legais, especialmente para quem está se preocupando aí com a estética do setup, porque é muito bonita, tem esse acabamento prateado aí na lateral e tem também aquele novo sistema de RGB da Kingston que trabalha com mais LEDs, então tem mais precisão no efeito de iluminação e mais brilho. E a gente vai instalar aqui 4 módulos de 16 GB, colocando aí um total de 64 GB de memória RAM nesse setup. Vamos nessa!
eu colocar do lado certo ajuda. E qual que é o Dual Channel aqui? Não interessa, porque eu vou encher todos. Ao contrário de novo, burro. É só apontar o logo Kingston Fury para o oeste. Ah, não acredito. Tinha faltado mais um aqui. Oh, quantos plastiquinhos tem essa placa-mãe? Tem mais um aqui, ó. No chip de áudio. Tem mais um aqui no bagulho de acrílico. Nossa, hoje eu fracassei, hein? Pô, tá parecendo um monitor da Samsung isso aqui. Você tira todos, depois de um ano tem mais plástico ainda lá. Parafusadeira da Xiaomi, o link na descrição. Aliás, ficou muito bonito esse dissipador aqui, hein? Porque tem esse tubo de alumínio aqui, esse heat pipe saindo aqui de baixo. E aí tem como se fosse mais uma camada de dissipação aqui, ó. For those who dare. Bem legal. Vou instalar o SSD aqui. Só girar a travinha, não tem mais parafuso. É ótimo. E colocar o dissipador de volta. Vou ao contrário de novo, é muito burro esse Will. Aí pode um canal desse estar cobrindo essas novidades, hein? Agora eu vou colocar essa placa no nosso Master Frame 700 com um water cooler, que é o ROG Hyojin 2 360, que a gente já mostrou aqui no canal também. E um último detalhe que eu queria comentar, nas placas da ASUS eu percebi que existe uma certa retrocompatibilidade com water coolers que foram feitos para o LGA 1200 também, porque tinha uma diferença na furação e a ASUS faz aqui uma furação que é meio dupla. Deixa eu colocar contra a luz aqui, ó, que dá para ver melhor. Então dá para ver que não é uma bolinha, né? São duas bolinhas furadinhas uma do lado da outra, e aí você consegue encaixar coolers LGA 1200 também, mas aí precisa ficar de olho na questão da pressão, se vai cobrir certinho ali a CPU, porque aí varia de modelo para modelo, mas é legal que as placas da ASUS têm essa funcionalidade, esse bônus, digamos assim. Então, vamos lá, vamos pôr essa marmota aqui, ó. Primeiro a gente prepara aqui, ó, a base do cooler, colocando atrás da placa-mãe. Hoje eu vou economizar um pouquinho aqui na pasta térmica, até porque acabou, ó. Acabou de acabar, ó. Vai ficar rebocando a parede todo dia aqui na CPU, não é uma pasta térmica que aguente. É só colocar o nosso water cooler aqui. Tá pronto. Uma hora depois... Prontinho o setup montado no nosso Master Frame 700 da Cooler Master, que é esse gabinete aberto, esse Open Bench aí, que tem várias configurações. A gente pode usar ele deitado também, que é muito útil durante os nossos testes, né? Então dá para usar ele assim para fazer a montagem e tudo mais. Ele tem uma outra asa como essa aqui, que pode ser colocada aqui do lado. E para quem gosta de exibir o setup, ele vem também com um painel de vidro temperado para você fechar aqui em cima. Inclusive, você pode até montar ele na parede. Então é isso, ele tem várias formas de montagem, é super versátil aqui para os nossos testes e fica aí a dica. Aliás, esse aqui eu comprei numa promoção, ele estava por R$ 1.400, o que para esse tipo de produto diferenciado é um preço legal. E esse é o segundo que a gente comprou recentemente para esses novos vídeos, porque já tem um ali no fundo que fica de cenário, né, rodando ali um setup. Destaques aqui da nossa montagem. Nenhum segredo, nada que eu não tenha mostrado antes aqui no canal, né? Tem essas barrinhas de RGB aqui da China, do AliExpress, baratinhas que dão um tchan aí. Elas são bem fortes, inclusive, um brilho quase tão forte quanto as das memórias Kingston Fury Renegade, que estão com um brilho bem forte mesmo. E nos fãs Noctua, que vem no Hyojin 2 da ASUS, eu coloquei esse frame aqui RGB da Phanteks, que dá uma estilização bacana aí para uns fãs que geralmente não tem RGB. Às vezes tem a briga, pô, compra um com RGB ou compra um que tem um airflow muito mais forte. Pode ter os dois. Só comprar um desse daqui, vou deixar o link aí na descrição também, para quem tiver interesse, colocar um RGB aí no setup com fãs Noctua. E é isso, né? A gente não colocou uma GPU aqui, porque hoje o foco é mais na CPU e eu não vou rodar nenhum teste de jogo hoje. Mas olha só o que chegou aqui já, ó. Tá aqui no jeito já. GeForce RTX 4090 Founders Edition. Essa belezinha aí com o design de referência
da NVIDIA. Já temos vídeos aqui da 4090 e agora temos aí também a Founders Edition para a gente testar e comparar essas duas CPUs, o 13900K com o 7950X da AMD. Mas vamos falar do 13900K, que já tem vídeo do 7950X aqui no canal, e tá aqui o resumão do sistema no HW Info com a nossa placa-mãe e também com os gráficos integrados, né? A gente está trabalhando aqui também com a UHD Graphics 770, que não tem muitas diferenças em relação à geração anterior, só aumentou um pouquinho o clock, mas o desempenho dos gráficos integrados deve ser muito parecido. Para a gente comparar as specs, eu tenho aqui do lado, lado a lado, à esquerda o 12900K, à direita o 13900K, e eu acho que a principal diferença é o número de núcleos. O número de núcleos no total subiu de 16 para 24, porque nós temos o dobro de núcleos de eficiência. Lembra aquela história? Núcleos de desempenho, núcleos de eficiência. Aqui 16 núcleos de eficiência, 8 núcleos de desempenho com 2 threads cada. No total agora 32 threads, o que ajuda no desempenho multicore em várias aplicações. Isso é muito legal. Mas também temos algumas diferenças no núcleo base, que antes, nos núcleos de eficiência era 2.4 GHz, agora é 2.2, e nos núcleos de desempenho antes era 3.2 GHz, agora é 3.0, ou seja, a frequência base, o clock base do 13900K foi reduzido nos dois tipos de núcleo em 200 MHz em relação à geração anterior. Porém, quando a gente fala do turbo, que é o que realmente interessa, né, na hora do desempenho, aí subiu, em 600 MHz. Então a gente vê aqui que o máximo agora é 5.8 GHz. A gente tem um aumento tanto nos de desempenho como também nos de eficiência. E essa é a maior, o que vai fazer realmente uma diferença no uso do dia a dia. E também temos um aumento aí no consumo máximo, que foi para 253 watts, mas está passando disso. Já vou mostrar para vocês. O cache também aumentou de 14 MB aí no L2, foi para 32 agora, né? O L3 de 30 MB foi para 36 também. E o suporte às memórias, como eu já tinha comentado, né, DDR5, agora até 5.600 megatransfers por segundo, com uma banda máxima aí de 89.6 GB por segundo. Antes a gente tinha 76.8 GB por segundo. E aí aqui, no processador gráfico, o que eu comentei, só um aumento aqui de 100 MHz, né, no clock da GPU, Graphics Max Dynamic Frequency, que não é nem o clock base, né? É o máximo aí num turbo também. Então não deve fazer muita diferença a ponto de ser algo perceptível no dia a dia. Depois a gente vai testar também. Então essas são as especificações técnicas, o link está aí na descrição se você quiser ver todas as características e comparar. Então mais uma vez, voltando aqui, todas as informações da nossa CPU, olha aí, os núcleos de performance, de desempenho, né? 8 núcleos, 16 threads, e os de eficiência, cada núcleo apenas com um thread, e as frequências aqui também, que eu acabei de citar. Nós temos também aqui informações sobre a nossa placa-mãe com chipset Z790, incluindo aí também a configuração da memória RAM, que eu consegui deixar em 6.000 MHz. Teoricamente, essa memória aqui, ela alcança até 6.400, né, megatransfers, megahertz, que é praticamente a mesma coisa, mas a gente deixou em 6.000 porque foi o que a gente conseguiu também no nosso teste aí com o 7950X da AMD, então eu quis deixar equivalente aí os dois para a gente ter uma precisão nos resultados dos testes. A gente tem aqui também as informações da CPU, que eu já comentei, os caches aqui, os 32 threads, né, parece 32 núcleos aí, o nosso SSD aqui, o nosso pendrive, tem um pendrive aqui que eu não tinha visto. Conectividade está aqui no Wi-Fi 6E e a GPU integrada a UHD Graphics. Então tá aí as specs dessa CPU do 13900K. Agora vamos para aquele teste, já tinha o Cinebench rodado aqui, mas vamos rodar de novo e vamos colocar o HW Monitor aqui para a gente monitorar as frequências e ver como é que essa CPU se comporta. Iniciando o nosso teste aqui então no Cinebench R23. Eita, nós, quase 100 graus, 99 graus aqui durante o teste. Aliás, o teste está indo muito rápido, o desempenho está muito legal mesmo. E quase bateu 100 graus. Normal, né? Um Intel Core i9. É isso aí, dá para fritar um ovo em cima desse negócio. E temos a pontuação aí, quase 40 mil pontos no Cinebench R23, 39.867 pontos. Nada mal. E vamos analisar, eu vou deixar rodando ele aqui, para a gente analisar aí algumas outras especificações aqui durante o teste, durante esse uso intenso da CPU. Olha aí as frequências, né? Então a gente tem todos os núcleos de desempenho trabalhando em 5.5 GHz,
durante esse estresse multicore, e os núcleos de eficiência trabalhando em 4.3 GHz. Então temos aí 16 núcleos em 4.3 e 8 núcleos em 5.5. É interessante ver que ele mantém essas frequências mais altas mesmo sob a alta demanda aí multicore. Mas dá uma olhadinha aqui, ó, no consumo dessa CPU, velho. Tá mais de 300 watts só a CPU. E eu tinha ficado impressionado lá no AMD, quando eu falei que estava alcançando 250 nesse mesmo teste. Aqui não, o negócio está passando de 300. Esse é o segredo, é aí que está o negócio do alto desempenho dessa nova geração. Está consumindo bem mais para te entregar mais desempenho. E ó, bateu 100 graus, bateu 100 graus. O que não é uma surpresa, né? Num Core i9, não é a primeira vez que isso acontece. Então deve começar a rolar um thermal throttling aqui. Olha que não é qualquer water cooler que a gente... Qualquer water cooler que a gente está usando aqui hoje, hein? A gente está usando um ROG Hyundai 2 360, um radiador de 360mm com fãs Noctua, que inclusive estão girando no talo aqui agora durante esse teste mais prolongado. Mas, enfim, dá para ver que tem bastante desempenho, porém tem um consumo bem mais elevado aí. Em especial no começo do teste, né? Ele bateu um pico aí de 319 watts. O que significa que assim, se você for usar um i9 com uma 4090, você vai precisar de uma fonte mais potente, porque isso aqui é 450, isso daqui é 300, só a CPU. Só aí já foi 750 na fonte. Ainda tem o restante do sistema, então uns 1.200 no mínimo. O que você acha, Tejano? 1.200? 1.000 no mínimo, 1.000 no mínimo. Pra dormir bem à noite. 1.200 pra você dormir bem à noite, é isso aí. E olha lá, o Tejada falou que tá acendendo uma luz aqui vermelha, ó, toda vez que começa o teste do Cinebench. Ó, quando ele pausa, ela apaga e depois ela vai acender de novo. Ó. Começa o teste de novo, ó lá, acende de novo. É thermal throttling isso? Tá faltando fonte? Ó, a gente tá usando uma fonte aqui da Cooler Master de 1.000 watts, pô. A fonte de 1.000, não tem GPU. Pode estar faltando, não. Bom, depois de alguns testes estressando um pouquinho aqui o sistema, vamos ver qual é que é o nosso resultado final. Terminando, 39.439 pontos. 39 mil pontos foi a média que a gente tirou mesmo durante todos os testes. Agora vamos bater o single core aqui. Eu vou pôr ele para rodar aqui. Eu vou tirar uma soneca ali rapidinho, já volto. Benchmark single core. Tá aí, saiu o nosso resultado, número redondinho, ó, do jeito que eu gosto, 2160. É um resultado single core mais alto que a gente alcançou aí nas últimas gerações de CPUs desktop. E vamos lá, agora vamos comparar esses resultados com resultados do 7950X da AMD e também com a geração anterior, o 12900K. Além do Cinebench R23, nesse primeiro teste a gente também rodou uma compressão de arquivos do 7-Zip, para a gente ter um comparativo prático também. E olha só, comparando o Core i9 Raptor Lake com a geração anterior Alder Lake, no Cinebench R23 Multicore, pontuação aí que mede o desempenho de vários núcleos ao mesmo tempo, nós temos um aumento na pontuação de mais de 60%. Ou seja, é expressivo o ganho de desempenho da geração anterior para essa geração. Já teve gerações que trouxeram 10, 15%. Quando é mais de 50%, eu já considero uma coisa muito legal. Já no single core, é claro, é um pouco mais modesto o ganho de desempenho, que fica um pouquinho a mais aí de 10%. E a gente vê também esse aumento no desempenho representado pelo teste do 7-Zip, né? A gente teve aí um aumento na pontuação que trouxe um ganho de desempenho de mais de 50%, né? Quase 60% aí a mais de desempenho na compressão de arquivos. Agora, quando a gente compara o i9 13900K com o Ryzen 9 7950X, a Intel também sai ganhando. É claro que assim, é uma diferença que no dia a dia ela não vai ser muito perceptível, porque a gente está falando de menos de 10% de desempenho aí nesses testes iniciais que eu rodei aqui, que também são testes bem, ó, são poucos benchmarks. A gente vai fazer um vídeo comparando essas duas CPUs. Agora que as duas estão montadas aqui, a gente vai botar uma contra a outra aí num futuro vídeo. Mas nesse teste inicial a gente vê que elas por elas, mas a Intel tá ganhando. A Intel saiu na frente, mas isso tem um custo também, né? Tá consumindo mais energia e tá esquentando mais. O povo achou que o AMD tava fritando, mas também é um Core i9, né? Todo mundo tá acostumado com isso. E aquela métrica de desempenho por watt consumido também tá pior para a Intel, né? Ironicamente, porque temos núcleos de eficiência aí, mas
ele não é tão eficiente quanto o da AMD, mas tem litografia também no processo de fabricação, 10 nanômetros, 5 nanômetros, tem outras coisas, instruções por ciclo, vai ter muita coisa aí para ser considerada, mas o fato é que o 13900K, ele é o novo rei de desempenho. Ele bate o 7950X, é a primeira vez que a Intel traz um Core i9 com a mesma quantidade de threads do que o 7950X da AMD, o final 50X, né? Porque a gente tem o 7900, que como o 5900, 3900, trazia 12 núcleos, 24 threads. O 50 que traz 16 núcleos, 32 threads. Então agora a Intel está trazendo aí pela primeira vez também no i9, 32 threads brigando de frente com a AMD e conseguindo ganhar nesses testes aí de desempenho, né? Lembrando que vocês viram aí alguns benchmarks, são testes iniciais. Em jogos isso também vai ser representado, a gente não está testando hoje, mas é claro que a gente vai ter que rodar resoluções 1080p ou até mesmo HD para ver essa diferença, né? Porque 1440p e 4K, essas duas CPUs, tá igual. Mas se a gente for analisar aí no detalhe, o 13900K é a CPU, tanto para produtividade como gamer mais potente no mercado hoje, no momento da gravação desse vídeo. Eu falei há 2, 3 semanas, quando eu gravei o vídeo da AMD, que isso ia mudar, né? Quando saísse o da Intel. E saiu, e é isso, mudou. Dito e feito. Agora vamos descer essa escadinha do absurdo e falar um pouquinho do Core i5, que é o que muita gente vai comprar. O i5 é o novo i9, ninguém precisa do 13900K, ninguém precisa do 7950X, qualquer CPU intermediária ou até mesmo de entrada dessas novas gerações já traz, desempenho maravilhoso. A menos que você está montando uma workstation, você já sabe o que você vai fazer para trabalhar, mas no uso do dia a dia e jogos, não precisa desse negócio topo de linha que eu estou mostrando aqui. É impressionante, é muito legal, eu quero ter, mas o i5 é o novo i9 e vamos lá, comparando o 13.600K com o 12.600K e com o 12.900K também. Em relação à geração anterior do i5, nós também vemos um aumento do desempenho multicore de mais de 60% e single core em torno de 10%. E com isso, como vocês podem ver, ele também fica com um desempenho muito próximo ao 12.900K. Isso é uma coisa muito louca, porque é quase o mesmo desempenho com mais eficiência, consumindo menos, com uma temperatura mais gerenciada, 30 graus a menos aí durante esses testes, e o mais importante, mais barato o negócio, quase metade do preço. Então até semana passada você quer ter um 12.900K, é mais de R$5.000. Agora não, é menos de R$3.000, o mesmo desempenho, o mesmo soquete para a mesma placa-mãe, Isso aí é uma maravilha, por isso que esse é o campeão dessa geração. E quando a gente compara também com o 7600X, a gente vê que a AMD apanhou pra c****. Não tem outra palavra para dizer, apanhou pra c****. Porque o 7600X, o Ryzen 5, ele tem 6 núcleos e 12 threads. Já o Core i5 13600K traz aí 14 núcleos, um total de 20 threads e um desempenho bem mais alto. E aí, de novo, olha só, aquele número. Claro que num 7-zip ali, a gente não viu tanto desempenho a mais, mas ficou aí em torno de 20% a mais de desempenho, o que também é considerável. Single Core não mudou tanto, acho que não chega a ser tão relevante aí essa variação. Mas se você encontrar pelo mesmo preço, Intel está mais em conta. Claro que você tem que levar em consideração várias coisas, o preço da placa-mãe também, a memória, né? Porque se você for de AMD, você é obrigado a usar DDR5. Intel você pode ainda economizar e ficar com o DDR4. Então são várias coisas aí para se considerar nessa nova geração, mas eu acho que a AMD vai ser forçada a abaixar um pouquinho os preços diante aí dessa concorrência da Intel. Isso que é maravilhoso, isso que é maravilhoso. Pô, você fala, você fica mais do lado da Intel, você fica mais do lado da AMD. Gente, é concorrência, eu tô do lado das duas, quem está oferecendo o melhor produto, porque isso força a concorrência e é o que eu quero aí no mercado de GPUs agora com as novas Intel Arc, né, as GPUs dedicadas da Intel que estão chegando, inclusive tem uma a caminho aqui do Loop Infinito, aquela Limited Edition bonitona. Então é uma geração nova, bem empolgante, eu gostei bastante da 13ª geração aí da Intel, já estou mudando o que eu ia montar, né, eu estava de olho no 7900X, agora eu estou de olho, o i7 morreu, né, aliás, não tem por que comprar um i7, né, você compra o i9 topo de linha, você compra o i5 que está de bom tamanho, mas quem sabe, eu vou pensar depois.
Pensem aí também e comentem o que vocês acharam desse vídeo e o que vocês estão achando dessa 13ª geração de chips da Intel. Por enquanto, esses são alguns primeiros testes aqui e depois a gente vai trazer um comparativo mais completo do melhor que a Intel está oferecendo e do melhor que a AMD também está oferecendo. Teve outro vídeo aqui no canal do 7950X, não deixem de assistir. E a gente vai trazer mais testes aí também da 4090, que inclusive acabou de sair uma atualização de drivers que está melhorando o desempenho. Então aqueles números que eu mostrei devem estar um pouquinho melhores. Também quero testar o DLSS 3 finalmente. Então é isso, galera. Nosso primeiro vídeo aqui montando um setup com Intel Core i9 13900K. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou. Se você curtiu, deixa o seu like. E também conta pra gente qual você vai nessa geração, AMD ou Intel. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera. Até a próxima.